Salve, salve pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre Benin, que foi uma grande civilização africana muito importante, que teve um comércio muito forte, muito poderoso e que influenciou bastante para a formação das civilizações africanas que nós conhecemos hoje. Tá? Benin foi uma grande civilização africana formada entre os século 7 e século 8 e se situava nas regiões onde atualmente se encontra a Costa do Marfim, Togo, Gana e Nigéria. Tá? Benin ela era comandada pelos Obás, que era o que nós conhecemos como rei, né? Geralmente. Em em toda a sua trajetória, Benin teve mais ou menos em torno de 36 obás, sendo o mais conhecido e mais famoso o Eueca, que inclusive foi o seu primeiro obá, né, o primeiro obá da civilização. Ele ficou bem conhecido e bem famoso porque ele foi o responsável por um grande desenvolvimento de Benin, né? Ele investiu bastante em comércio, investiu bastante em transporte e fez com que Benin saltasse economicamente, se tornando uma grande potência econômica africana e no mundo, inclusive, né? Por isso que ele acabou sendo o Obá mais conhecido, mais famoso, né? E que teve aí maiores méritos durante a sua jornada, tá? E com esse desenvolvimento econômico do comércio que teve Benin, várias civilizações africanas e até de fora da África, da Europa também, entravam em contato com Benin para poder ter relações comerciais, para poder comprar, para poder vender, para poder trocar, porque Benin realmente era uma grande capital do comércio. E Benin produzia principalmente, era um grande fornecedor de pimenta, marfim, tecidos, as peças artísticas de Benin, que eram muito famosas, ficaram muito famosas e muito conhecidas, que eram feitas de bronze, o próprio bronze e o cobre, tá? Algumas curiosidades sobre essa civilização antiga africana é que elas falavam a língua Edo, que inclusive a própria Benin que existe hoje ainda preserva, né? Boa parte da população ainda fala essa língua. Ah, foi uma, como eu disse, uma civilização que ficou muito conhecida e muito famosa pelas suas peças artísticas, né? Essas peças eram esculturas que Benin criava, que eram feitas de bronze e elas representavam muito bem tanto os próprios povos de Benin, todos os seus adornos que faziam, brincos, anéis, até maquiagens também, como ela representava como os povos de Benin viam os outros povos, né? Então você tinha lá peças artísticas de povos europeus, como eles viam os homens brancos, de outras civilizações da África, culturas diferentes, então eram encontrados dessas peças de bronze, essas esculturas, com adornos e características de outros povos africanos em Benin. Isso mostra que eles realmente mostravam nessas peças como eles viam a si mesmo e como eles viam os outros povos, né? E essas peças ficaram muito famosas porque elas eram muito ricas em detalhes e mostravam que eles tinham um grande domínio tanto da criação dessas peças como dos metais, né? Que mostrava que era uma civilização muito avançada e muito rica para a época, tá bom? E a cidade de Benin, que existe hoje, inclusive, como eu falei, ela preservou uma boa parte da sua cultura antiga, né? A sua própria língua é falada por boa parte da sua população. Mas um ponto negativo que tem que ser citado sobre Benin, negativo assim, como é vendida Benin até hoje, foi pela questão de comércio de escravos, né? A primeira coisa que você acha quando você vai pesquisar sobre Benin não era sobre o seu comércio muito forte de especiarias, não era sobre as suas peças artísticas, a sua importância para a época, é sempre sobre o tal comércio de escravos que havia em Benin. Ah, o que ocorria em Benin era uma coisa muito comum que acontece em todas as civilizações africanas, né? O que ocorre é uma supervalorização, digamos assim, desse comércio de escravos que havia, porque a escravidão em Benin, como na África como um todo, não era como a escravidão que ocorreu nas Américas, do europeu trazendo negros da África para as Américas.
A escravidão que ocorria na África como toda, assim como ocorria em Benin, era uma escravidão muito mais sobre prisioneiros de guerra, sobre criminosos ou coisas do tipo. Não era uma escravização, uma escravidão de caráter racial, como aconteceu nas Américas, né? Onde você sabia quem era escravo pelo seu fenótipo, né? No caso, os negros, os indígenas. A escravidão que acontecia em Benin era muito mais sobre, principalmente, prisioneiros de guerra, né? Pessoas de outros povos que atacaram Benin ou que foram dominados por Benin, e esses soldados se tornavam prisioneiros de guerra, e até muitos no final acabavam até conseguindo a liberdade no final. E também sobre criminosos. Benin também ela era bem desenvolvida na sua, na sua justiça, no seu sistema de justiça e punição para alguns crimes, principalmente os crimes mais graves, acabava sendo também a escravidão. Então, e lógico que essa escravidão era em dimensões infinitamente menores do que a escravidão que aconteceu nas Américas, a escravidão que a Europa conduziu, e não era pelos mesmos motivos de raciais e financeiros, né, como era a escravidão nas Américas. Então, essa é uma coisa que é muito importante você já saber logo de cara, porque a primeira coisa que você vai ver quando você pesquisar sobre Benin é sobre comércio de escravos, né? Você não vai ver nada sobre os méritos da civilização, sobre tudo que eles construíram, todos o legado que eles deixaram, toda a riqueza que eles deixaram para Benin até hoje, mas você vai ver sobre o comércio de escravos, que é a primeira coisa que aparece quando você pesquisa. Então é muito bom já ter noção sobre isso, tá? Esse comércio de escravo não é isso que é vendido, era algo em muito menor escala, não era em caráter social, racial e econômico como foi a escravidão na Europa, beleza?